Davi e Golias. Tenho certeza que talvez você já tenha ouvido essa história em algum lugar ou já leu no texto bíblico, mas eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu essa história do jeito que eu vou te contar agora, sabe, cheia de detalhes. Eu queria que você então se preparasse, sentasse no sofá, porque eu vou te contar uma das histórias mais fantásticas e mais conhecidas do texto bíblico, a batalha entre Davi e Golias. Bora pro vídeo. A nossa história começa em 1 Samuel capítulo 17. Esse capítulo narra uma cena de guerra. Ele vai descrever para nós o preparo dos dois exércitos, o exército de Israel e o exército dos filisteus. Eles estavam em um vale e todos os dois exércitos estavam prontos para a guerra. E aqui que eu quero que você entenda. Todos os soldados, tanto de Israel quanto dos filisteus, todos eles estavam prontos para a guerra. Em Israel, de maneira mais específica, guerra era convocação santa. Todo jovem acima de 18 anos era convocado para a guerra. O povo de Israel era o povo de Deus. Por isso que a guerra era uma santa convocação, onde os jovens iam para a guerra para defender o povo de Deus, para defender as cidades onde Deus era adorado. Então, no exército onde jovens são convocados, você concorda comigo que ali tem todo tipo de soldado? Bom, ali existiam soldados que eram especialistas em guerra, extremamente habilidosos com várias armas diferentes, mas também existiam ali jovens que não eram tão habilidosos assim e muito menos corajosos. Mas em um exército onde a batalha era corpo a corpo, lembra daquelas cenas de filme? Um exército e o outro estava ali, um de frente para o outro, e quando os generais davam a ordem, os soldados iam correndo um em direção ao outro até que eles se entrelaçam e você não sabe nem quem é quem ali. Nesse tipo de guerra existia um negócio chamado efeito manada. O que é o efeito manada? É aquele efeito que a postura das pessoas que estão ao seu redor determinam a sua postura. As ações das pessoas que estão ao seu redor determinam as suas ações. Então, num contexto de guerra, um soldado que estava ali morrendo de medo de ir para a guerra, quando via o general dando a ordem, quando via os soldados ao seu redor correndo, o que ele fazia? Ele corria. Mesmo morrendo de medo da batalha, ele corria, ele ia para a guerra. E acontecia também naquela época algo que fazia com que a adrenalina dos soldados fosse assim a milhão. Alguns homens, eles iam para a guerra com tambores enormes. E aqueles tambores iam tocando um barulho que era o barulho de guerra, o som de guerra. Era um barulho que tanto servia para marcar o passo do exército quando ele estava marchando em direção à batalha, quanto ali para aqueles momentos finais, aonde eles estavam ali naquela expectativa de ouvir a ordem para poder correr para a batalha. Então os tambores iam tocando. E isso ia mexendo com a adrenalina dos soldados. Os soldados começavam a ouvir o barulho dos tambores e aqueles que eram experientes e que estavam ali loucos para ir para a guerra mesmo, sabe? Porque queriam se tornar heróis de guerra, queriam ter canções cantadas em seu nome, começavam a ouvir os tambores e eles pensavam, é agora, agora eu vou fazer meu nome, agora eu vou me tornar um herói de guerra, agora eu vou matar filisteu. E eles ali com a espada na mão, o escudo aqui e ouvindo os tambores, eles ficavam extremamente motivados. Talvez os outros soldados segurando também a espada, segurando o escudo, ouvindo os tambores, eles pensavam, é agora que eu vou morrer, meu Deus, hoje é o último dia da minha vida, eu vou morrer. Mas independente dos corajosos ou os medrosos, todos os soldados de Israel iriam para a guerra naquele dia. Israel estava pronto para a batalha. Israel só não estava pronto, preparado para a proposta maravilhosa, extraordinária, que o exército dos filisteus fez ao exército de Israel. E qual foi a proposta? Bom, antes dos generais darem a ordem, antes dos soldados começarem a correr um em direção ao outro, o exército dos filisteus ali, o general chamou a atenção de Israel e falou assim, Israel, peraí, nós temos uma proposta para fazer para vocês. Vai morrer muita gente hoje, vai morrer muitos soldados de vocês e soldados nossos. Então vamos fazer o seguinte, não precisa morrer muita gente aqui. Vamos fazer assim,
Vocês escolhem um soldado para representar o exército de vocês e nós escolhemos um soldado que nos represente. Vai ser luta 1 contra 1. Se o soldado de vocês vencerem o nosso, nós nos rendemos e acabou a guerra. Mas se o nosso soldado venceu de vocês, vocês se rendem e acaba a guerra. Bom, quantas pessoas morreriam através dessa proposta feita pelos filisteus? Apenas uma pessoa. Morte nunca é legal, mas num contexto de guerra, onde milhares morreriam, bom, a proposta era maravilhosa. Israel, quando ouve a proposta, aceita de maneira imediata. Ele ouve e diz assim, fechou, combinado. Por quê? Porque no exército de Israel existiam soldados extremamente habilidosos, soldados que sonhavam em se tornar heróis de guerra, ter canções cantadas para enaltecer os seus feitos, enaltecer a sua história, o seu nome. Com certeza, quando eles ouviram essa proposta, alguns soldados ali pensaram assim, bom, e agora? Eu vou fazer meu nome, eu vou me tornar uma das pessoas mais famosas em Israel. E talvez enquanto Israel estivesse ali escolhendo o seu representante, sai das fileiras do exército dos filisteus o duelista Golias de Gate, um homem de quase 3 metros de altura. O texto bíblico diz que a couraça do peitoral de Golias pesava quase 70 quilos de puro ferro. Só a ponta da lança de Golias, diz o texto bíblico, que pesava 5 quilos de ferro. Eu não estou falando que era a lança inteira, era só a ponta da lança de Golias. É um saco de arroz na pontinha da lança daquele gigante. Golias de Gate se coloca diante do exército dos filisteus e os filisteus gritam para o exército de Israel. Israel, está aqui o nosso duelista, o nosso representante. Quando os soldados de Israel olham para o filisteu e veem aquele homem, um gigante, bom, naquele exato momento, instaurou no exército de Israel uma crise sem precedentes. Sem precedentes. Até os soldados mais corajosos, ao ver Golias, eles pensaram, você tá louco? Como é que eu vou vencer um gigante? Olha o tamanho desse homem, Golias. Golias era conhecido naqueles dias, famoso, era herói de guerra. Todos os soldados israelitas olham para aquele homem e eles dizem, não, eu não vou. Bom, os medrosos já estavam tranquilos, né? Quando Israel aceita a proposta, os soldados medrosos pensaram, bom, eu me livrei. Graças a Deus eu me livrei, porque eu é que não vou lutar, não interessa quem é o soldado do outro lado, vou voltar vivo para casa. Mas aqueles que eram habilidosos, que talvez cultivaram alguma esperança, né, de se tornarem famosos, todos eles deram um passo para trás e ninguém, absolutamente ninguém no exército de Israel se disponibilizou a enfrentar Golias. Aquela situação ficou tão vexatória, tão vergonhosa para Israel, que diz o texto bíblico que durante 40 dias Golias se colocava na frente do exército dos filisteus pela manhã e pela tarde. E ele zombava o exército de Israel e ele zombava o Deus de Israel. Talvez Golias olhasse ali e dissesse, ei Israel, eu estou aqui há uma semana, Israel. Não é possível que não tenha nenhum soldado de vocês corajoso o suficiente para duelar comigo. Talvez Golias ali, Israel, eu estou aqui há 20 dias, Israel, eu estou aqui há um mês. Vocês são um exército de soldados fracos, o Deus de vocês é um Deus fraco. E por 40 dias, Golias zombou do exército de Deus e do próprio Deus pela manhã e pela tarde, durante 40 dias. Naquela época não existia o WhatsApp, mas a notícia se espalhava. Imagina as outras nações ouvindo a história. Imagina pessoas em outras nações comentando ali com os reis. Olha, rei, você está sabendo da história? O exército de Israel está ali no campo de batalha contra os filisteus. Os filisteus fizeram uma proposta de um duelo entre 1 contra 1. Soldado israelita contra um soldado filisteu. O exército de Israel aceitou a proposta, mas eles já estão lá há 40 dias e por 40 dias nenhum soldado de Israel aceitou ser voluntário para enfrentar o soldado filisteu. E a notícia que se espalharia seria assim, bom, o exército de Israel é um exército de covardes, os soldados de Israel são medrosos. E essa notícia sendo espalhada, imagina, nações iriam ser encorajadas a atacar Israel também. Todo mundo ia falar, bora lá, vamos atacar Israel.
Se esse exército é um exército de fracassados, de covardes, de medrosos, bora lá, vamos atacar, vamos conquistar. A situação é que aquilo ficou tão constrangedor que você vai perceber no texto bíblico que o rei Saul, ele fica tão desesperado que chega um momento que Saul, ele não deseja mais a vitória. Saul, ele só quer sair daquela situação vexatória, vergonhosa que ele e o exército estava sofrendo, que estava passando ali. Tanto é que o rei, ele passa a não procurar mais soldados habilidosos, mas ele começa a procurar um voluntário. Independente se fosse um bom soldado ou um soldado medroso, covarde, que não fosse habilidoso, um soldado que não tivesse tanta experiência, ele não estava mais preocupado. Ele só queria um voluntário. Tanto é que o rei Saul vai até o exército, ele faz uma proposta quase que irrecusável. O rei olha para os soldados e diz assim: olha, o soldado de Israel que for lá lutar contra Golias, eu vou fazer desse homem um homem muito rico. Eu vou dar para ele prata e ouro. Imagina um soldado que fosse de família simples. Imagina um soldado que tivesse o seu nome no SPC, no Serasa. Imagina um soldado ouvindo da boca do próprio rei, dizendo que se ele se voluntariasse para duelar contra Golias, ele se tornaria uma pessoa rica em Israel. Eu fico imaginando que quando alguns soldados ouviram essa proposta, eles até pensaram assim: quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou, hein? Eu acho que eu vou lá, vou mudar a minha vida, vou ficar rico. Mas quando os soldados de Israel olhavam e viam Golias de Gate, eles pensavam: vou nada, amigo. O que adianta ganhar dinheiro? Eu vou morrer. Eu não vou estar vivo para poder usufruir da fortuna. Esse homem vai me destruir, esse homem vai me matar. E mesmo com uma proposta quase que irrecusável, nenhum soldado israelita se voluntariou para lutar contra o filisteu. Aí o rei fez uma outra proposta, quase que transformando a primeira ainda mais irrecusável. O rei olha e diz assim: ó, o soldado que for lá duelar contra o filisteu, eu vou dar para ele ouro e prata e ele nunca mais pagará imposto em Israel. Imagina essa proposta para nós brasileiros. Imagina você nunca mais tendo que pagar imposto. Além de você se tornar uma pessoa rica, com uma fortuna, você não pagaria imposto. No Brasil, o seu dinheiro, ele renderia quase o dobro, né? Você iria lá comprar um carro, imagina, você vai lá comprar um carro de 1 milhão, você tá rico agora. Aí o camarada chega lá pra você e fala: ó, é 1 milhão. Você olha e fala assim: você não tá me reconhecendo não? Olha pra mim, eu matei Golias. O cara fala pra você: opa, desculpa, você não paga mais impostos aqui no nosso país, deixa eu recalcular aqui, de repente um carro de 1 milhão cairia para 500 mil. Imagina, teu dinheiro renderia o dobro. Pelo menos contextualizando para a nossa realidade, né? Mas mesmo com essa proposta, nenhum soldado israelita se voluntaria a lutar contra o filisteu. Aí, aqui, o texto bíblico nos mostra o desespero do rei Saul. Porque ele olha para os soldados e diz assim: então vamos lá, vou fazer uma terceira proposta para vocês. O soldado que for lá lutar contra o filisteu, eu vou dar ouro e prata, ele nunca mais vai pagar imposto em Israel e ele vai casar com a minha filha. Imagina essa proposta? Imagina um soldado de família simples olhando e pensando assim: ei, peraí, eu vou me tornar príncipe de Israel, vou morar no palácio, eu vou me tornar uma das pessoas mais importantes do reino e talvez, numa sorte, o rei morra, o filho dele morra e a coroa pode cair no meu colo. Imagina, eu posso talvez no futuro me tornar rei de Israel. Olha a proposta. Talvez aqueles mais ambiciosos, né, ouvindo o rei falar anunciar essa proposta, talvez ele pensou assim: bom, eu vou, né? Imagina, eu vou ficar rico, eu não vou pagar imposto, eu vou me tornar príncipe de Israel. Mas quando ele olhava para Golias de Gate, todos os soldados davam um passo para trás e pensavam: não vou, porque eu não vou vencer, eu vou morrer, o que adianta essa proposta? Você entende que Saul, o rei, estava tão desesperado que aqui ele está procurando apenas um voluntário, ele não está procurando mais um soldado habilidoso. A ideia de Saul, depois de um tempo, não era mais vencer, era só terminar com aquela situação vexatória, vergonhosa, que ele e o seu exército estavam sofrendo no campo de batalha. E é aqui que o texto bíblico abre um parênteses, sai do contexto de guerra e vai para a casa de um homem chamado Jessé.
Jessé tinha os seus filhos na guerra e apenas o caçula tinha ficado em casa. E o caçula era Davi. Davi não estava na guerra porque ele não tinha idade para ser soldado. Davi tinha aproximadamente entre 15 para 16 anos de idade. Por isso Davi não estava na guerra. Mas os seus irmãos estavam na guerra. O seu pai Jessé, preocupado, não tinha notícia dos seus filhos há muito tempo. Ele prepara alguns mantimentos, chama Davi e diz assim, Davi, pega esses mantimentos, viaje até aonde o exército de Israel está acampado, entregue isso daqui para os seus irmãos e me traga notícias porque eu estou aqui preocupado. E a Bíblia diz que Davi viaja da casa de seu pai até o acampamento do exército de Israel. E a partir do verso 22 do capítulo 17, a Bíblia narra a chegada de Davi no campo de batalha. E eu queria ler o texto bíblico com você para a gente deixar a Bíblia nos contar essa história em detalhes. Vamos lá, verso 22. O texto diz assim, Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Olha os detalhes que a Bíblia nos apresenta aqui, né? A Bíblia vai dizer assim, o menininho, que não era soldado, era só um pastorzinho, chega no campo de batalha. Quando Davi chega e vai até o encontro dos seus irmãos, é o exato momento em que Golias se apresenta diante do exército dos filisteus e ele pronuncia aquilo que ele estava dizendo durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, aonde ele zombava do Deus de Israel e aonde ele zombava do exército de Israel. Aí o texto bíblico diz assim, mas dessa vez alguém diferente ouviu. Porque o texto bíblico vai dizer assim, Golias diz as mesmas palavras que antes dissera, porém, dessa vez, Davi o ouviu. Se você acompanhar o texto bíblico, se você ler com calma o texto bíblico, Davi ouve as palavras de Golias, ele olha ali para os soldados que estavam ali e diz assim, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Olha, fizeram uma proposta aqui de um soldado contra um e aquele ali é o duelista do lado dos filisteus. Só que aqui nenhum soldado até agora teve coragem de duelar contra Golias. E o rei já fez 3 propostas, que o soldado que for lá vai ganhar dinheiro, não vai pagar imposto e vai casar com a filha do rei. O texto bíblico diz que quando Davi ouve essas propostas, ele olha para os soldados e diz assim, o quê? O rei vai dar o quê? E o cara repete, olha, vai ganhar dinheiro, não vai pagar imposto e vai casar com a filha do rei. Aí quando o irmão mais velho de Davi vê aquela situação, ele meio que dá uma bronca em Davi e diz assim, cala a boca, menino, o que você está se intrometendo? Você nem soldado é. Davi olha para o seu irmão e diz assim, eu não estou fazendo nada. Aí ele olha para o soldado e pergunta de novo, o rei vai dar o quê mesmo? E o soldado repete, vai dar dinheiro, não vai pagar imposto e vai casar com a filha do rei. Bom, Davizinho enche o peito, né? Olha pro soldado e diz assim, bom, então avisa pro rei que eu vou. Se não tem nenhum corajoso entre vocês, diga pro rei que eu vou. Agora é aqui onde essa história não faz sentido nenhum. É aqui que essa história só nos mostra o desespero, tanto dos soldados quanto do rei. Porque imagina, num contexto de guerra, um soldado vê um menino que não era soldado, que não tinha idade para ser soldado, que tinha entre 15 para 16 anos de idade, dizendo que ele se voluntaria para ir duelar contra o gigante, e o soldado, ouvindo aquele menino, ele diz assim, tá bom, então eu vou contar pro rei. Não faz sentido nenhum, o soldado vai até, talvez, a tenda do rei ali, e ele chega pro rei e ele conta. Imagina esse soldado chegando diante do rei, dizendo, rei, nós encontramos alguém. O rei se levantando da sua cadeira e pensando, quem é o soldado? E o soldado dizendo, não é bem um soldado, é melhor o senhor ver com seus próprios olhos. O texto bíblico diz que quando Saul olha para Davi, ele diz assim, você é muito moço. Em outras palavras, Saul está dizendo assim, vocês estão malucos? Ele é só um menino, ele nem soldado é. E diante dessa situação aqui, parece que Davizinho, ele se sente assim, sabe, na obrigação de se defender, né? Dizer assim, ei, peraí, vocês não estão me valorizando não? Deixa eu contar uma história para vocês.
E Davi olha para o rei e diz assim, rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. E um dia veio um urso para devorar as ovelhas do meu pai, e eu fui para cima do urso e matei o urso com as minhas próprias mãos. Eu não sei se você já viu documentários sobre natureza, sabe? Um urso pardo em pé, ele tem quase 3 metros de altura. Imagina um menininho franzino olhando para o rei, dizendo assim, eu já matei um urso com as minhas próprias mãos. Parece que o rei e os soldados não acreditam muito, porque Davi ele é forçado a contar uma segunda história, e a segunda história parecia ser mais louca do que a primeira. Ele diz assim, bom, vocês não estão acreditando não? Teve um outro dia que um leão apareceu para devorar as ovelhas do meu pai. Eu fui para cima do leão, eu peguei na sua juba e eu o matei com as minhas mãos. Imagina, você já viu um leão? Você já foi em algum zoológico e viu um leão? Meu amigo, você ouviu um menininho de 15 para 16 anos de idade dizendo que pegou na juba do leão e matou o leão com as suas próprias mãos? Quem seria o louco de acreditar numa história dessa? Mas parece que o rei olha assim, sabe? E ele estava sem saída, o rei estava desesperado. Talvez um conselheiro que estivesse ali do lado pensou assim, rei, você quer saber de uma coisa? Deixa esse doidinho ir, deixa esse menino maluco aí. Parece que ele não gira bem da cabeça, não. Deixa aí. Pelo menos acaba com essa situação. A gente volta para casa, a gente volta rendido, tudo bem, mas pelo menos essa situação vergonhosa, vexatória, acaba. E a gente talvez vai ter até uma desculpa para dizer, não, a gente perdeu porque a gente enviou um menino. O rei, talvez para apaziguar a sua consciência, ele tenta colocar a sua própria armadura no Davizinho. Mas a Bíblia diz que Davi era só um menino, Saul era um homem grande, de porte, alto. Por isso que ele tinha sido escolhido como rei de Israel, o seu semblante, ele chamava a atenção. Quando ele coloca a sua armadura em Davizinho, aquilo sobra, fica gigante, né? Davi tira a armadura e eu sempre imagino assim, né, aqueles conselheiros olhando para o rei dizendo assim, rei, com armadura, sem armadura, a gente sabe o que vai acontecer, deixa esse menino ir. Imagina Davi, o rei, os conselheiros ali, o guarda que levou a notícia, o soldado que levou a notícia, saindo da tenda do rei, e a notícia se espalhando no acampamento do exército. Um soldado contando para o outro, ei, achamos alguém, olha lá, a batalha vai começar, e os soldados pensando, quem é o soldado? E o pessoal apontando, dizendo assim, é aquele ali, é aquele menino ali. E os soldados olhando para aquele menino, pensando, meu Deus, a situação não podia ficar pior. A gente está enviando um menino para guerrear ao nosso favor, para nos representar, para representar o exército de Deus, o exército de Israel. Mas é aqui que a história ela cria, elementos que fazem dessa história ser a história mais conhecida e mais extraordinária. Mas antes de eu ir para essa parte final, eu queria perguntar para você, você já se inscreveu? Você já deu like? Se inscreva no nosso canal, esse canal é feito com tanto carinho para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre o texto bíblico. Então vai lá, se inscreve no canal agora que eu espero você. Beleza? Bora continuar o vídeo então. Bom, Davi, ele vai até um ribeirão que estava ali perto, ele abaixa, ele pega algumas pedras. Ele vai para frente do exército dos filisteus e se coloca como representante do exército de Israel. Golias, quando vê Davi, ele fica revoltado. Ele esperou 40 dias para duelar contra um soldado. Ele esperou ali 40 dias para duelar contra o melhor, o mais experiente soldado de Israel. Mas agora Israel manda um menino, um garoto, que não tinha idade para ser soldado, que não tinha nem armadura, nem ferramentas, armas nas suas mãos. Ele só tinha uma pedra e uma funda, um estilingue pré-histórico, né? Mas a Bíblia, quando vai nos contar este encontro, ele descreve um dos textos mais extraordinários do texto bíblico. E eu queria ler com vocês. É a partir do verso 43, aonde a Bíblia vai nos contar o diálogo que houve entre Davi e Golias. Olha o texto, verso 43. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo.
Olha o que Golias diz. Golias olha para o menino e diz assim, ó, eu sou um cão para você vir com pedra e com pau duelar contra mim. E Golias fica tão chateado com aquela situação, sabe? Que ele olha e fala assim, ó, menino, já que você teve coragem de vir aqui duelar contra mim, deixa eu te dizer uma coisa, não vai ter nem velório para você. O teu pai não vai ter nem o seu corpo para poder velar. Porque quando Golias diz assim, ó, eu vou dar o seu corpo para as bestas feras do campo comer, é isso que Golias está dizendo, não vai ter velório para você. Só que aí vem a resposta de Davi. Davi diz assim no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amigo, aquele menino era um menino diferenciado. Davizinho olhando para o Golias, olhando para o gigante, vendo o gigante falar que daria o corpo dele para as feras comerem, que ele não teria nem velório. Davi não se acovarda, ele olha e diz assim, ó, você vem contra mim com armas, com espada, com escudo, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E todos saberão que há Deus em Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, é assim que um cristão enfrenta as suas guerras. Davi olha e diz assim, ó, eu não vou enfrentar você com armas, eu não vou enfrentar você com armadura, eu vou enfrentar você em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou enfrentar você com o poder do meu Deus, com a ajuda do meu Deus, com o auxílio, com o braço poderoso do meu Deus. É o meu Deus que me dará a vitória, é o meu Deus que vai me ajudar a vencer você. É assim que um cristão enfrenta as suas batalhas, e foi assim que Davi enfrentou Golias, e você conhece a história. Golias se irrita, ele corre em direção a Davi, Davi coloca uma pedra na funda, ele gira, lança, a pedra bate na testa de Golias, Golias cai como que morto no chão. Davizinho vai para cima dele, pega a espada de Golias. E por que eu estou dizendo que ele pegou a espada de Golias? Porque Davi não tinha espada. Ele pega a espada de Golias e ele corta a cabeça do gigante. Imagina Davizinho levantando aquela cabeça enorme, aquele cabeção enorme, porque Golias devia ter um cabeção. Imagina ele levantando a cabeça de Golias. O texto bíblico diz que quando os filisteus veem aquilo, eles pensam assim, o que aconteceu? O que aconteceu? E eles ficam tão apavorados que o exército dos filisteus sai correndo. O exército de Israel também fica igualmente espantado. Eles não conseguem acreditar no que eles viram. Davi entra dentro das fileiras do exército de Israel carregando a cabeça do gigante. Aquele que fez o exército de Deus se acovardar por 40 dias. Aquele que fez o próprio rei se acovardar por 40 dias. Ele entra dentro do exército com a cabeça do gigante. E sem dizer uma palavra, sem pronunciar nada, Davi estava gritando para todo aquele exército e principalmente para o rei. E o que ele estava dizendo? Davi estava dizendo assim, aí, vocês se esqueceram? Vocês se esqueceram que o menor dos nossos é mais poderoso do que o maior deles? Porque a nossa vitória não depende da nossa habilidade, a nossa vitória não depende das nossas armas, a nossa vitória não depende da nossa armadura, a nossa vitória depende do nosso Deus, do Senhor deste exército. E vocês se esqueceram disso? O menor dos nossos é mais poderoso do que o maior deles. Eu espero que essa história inspire você a enfrentar as suas lutas também. Mesmo quando você se sentir pequenininho, diante dos problemas, diante do inimigo, diante do acusador, em vez de você se acovardar, em vez de você ir para debaixo do edredom ali, morrendo de medo, levanta a tua cabeça, erga os teus olhos e creia no Senhor Deus, creia naquele que prometeu que estaria ao seu lado todos os dias até a consumação dos séculos, creia naquele que te prometeu que estaria com você no meio do vale de sombra e de morte.
Creia em Deus, levanta a tua cabeça, e quando você tiver essa postura diante dos teus problemas, Deus vai honrar você, porque Deus honra aqueles que têm fé, Deus honra aqueles que confiam nas tuas mãos. Deus honrou aquele menino no campo de batalha, Deus honrou aquele menino que não tinha espada, que não tinha escudo, que não tinha armadura, que nem soldado era, mas que teve a ousadia de acreditar em Deus, e Deus honrou Davi, dando a Davi uma das maiores vitórias já contadas na história. Davi se tornou um herói de guerra. Os músicos de Israel fizeram músicas para enaltecer o feito de Davi, para enaltecer o nome de Davi. Deus honrou aquele menino, porque aquele menino ousou crer em Deus. É assim que nós enfrentamos as nossas batalhas. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Eu espero que essa história tenha inspirado você a se aproximar ainda mais de Deus, a acreditar ainda mais em Deus. Eu queria que você colocasse aqui embaixo os seus comentários, colocando aí o que mais te chama a atenção na história entre Davi e Golias, o que você mais gosta dessa história. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal. Esse canal é feito com todo carinho e a nossa intenção é te apresentar o Senhor Deus contando as histórias da Bíblia. Eu vou deixar 2 vídeos aqui como sugestões para que você possa ouvir esses vídeos e aprender um pouco mais sobre as histórias e sobre Deus. Eu encontro vocês lá. Abraço!